Boa noite, pessoal. Como estão todos vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos voltando com as nossas lives, hoje com 3 convidados muito especiais, muito queridos. Esse nosso novo projeto de lives, eles vão se chamar O Novo Normal, o que e como. E nós vamos trazer várias temáticas, né? Na visão empresarial, jurídica, dentro da parte de gestão de conflitos, comportamental, tecnologia, mas de uma forma um pouco mais objetiva, com convidados com experiência, continuando trazendo convidados com muita experiência, para ajudar a todos aqui nessa partilha de conhecimento e de como efetivamente podemos enfrentar agora essa nova fase desse novo normal, desse pós-Covid, desse pós-coronavírus. Bom, eu sou Celeida Laporta, eu sou mestre em Direito, com especialização em Gestão de Conflitos, sou advogada, mediadora judicial e extrajudicial e sou sócia fundadora da Câmara de Mediação CS Views, que nos permite estar aqui nesse projeto. Bom, eu vou apresentar, que nós temos muita coisa interessante, vou apresentar rapidamente nossos 3 convidados e aí depois, na sequência, eles já vão fazer uma explanação e vocês que desejarem mandarem perguntas serão muito bem-vindas. Eu vou estar acompanhando aqui as perguntas e, dentro da medida do possível, vou repassar para os nossos convidados. Essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube da TV CS Views, para quem não conseguir assistir ou para quem desejar assistir novamente. Bom, nossos convidados: Ivone Saraiva, economista, pós-graduada em Planejamento Global, MBA em Marketing, formada em Governança Corporativa e Coach, com vários cursos de formação em mediação, é mediadora judicial e extrajudicial, coach, é sócia da Liver Consultoria, atualmente participa do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Temos também o Jorge Pascotto, que é mestre em administração, pós-graduado em administração, graduado em engenharia, atuou 17 anos como VP de estratégias e assuntos corporativos da MAN, uma empresa austríaca, fabricante de produtos de cuidados para bebês. Atualmente, ele desenvolve suas atividades como conselheiro em projetos específicos de estratégia, relacionamento com stakeholders externos e mentoria. E Airtib Júnior Fava, que é administrador, pós-graduado em gestão de qualidade, gerente financeiro do Santo Grão Franqueadora desde 2017, que é uma rede de cafeteiras, restaurantes e lounges, composto por 10 empresas com 270 funcionários. Então, nós temos aí 3 convidados com experiências corporativas e empresariais e vamos discutir um pouco essa temática da gestão da crise e a visão empresarial desse novo normal, o que e como. Então, nós vamos começar pela Ivone. Ivone, você já nos escuta? Olá, estou escutando. Olá, Celeida. Olá, Jorge Júnior. Um prazer estar com vocês. E agora eu vou colocar para compartilhar a tela da minha apresentação. Também é uma apresentação muito simples, mas que vai ajudar a gente a acompanhar, tá bem? Perfeito. Vou fazer agora o compartilhamento de tela. Um segundinho só. Pronto. Está visível para todos? Mas que vai ajudar a gente a... Bem, eu antes quero agradecer a Celeida pelo gentil convite que me fez para participar desta live de gestão da crise e visão empresarial. Quero agradecer também para o Jorge Pascotto e o Júnior que vieram se juntar a nós para estar nessa live. São empresários competentes e que fazem bem as empresas onde eles estão comandando. Eu vou dividir a minha fala em 4 itens. O cenário, que é o pano de fundo, as fases da crise, os desafios e o legado. No pano de fundo, eu quero só pontuar que nós estamos numa quarentena há 3 meses, chegando no 4º mês, e quando começamos achávamos que era 1 mês. E agora as pessoas estão dizendo que vai até dezembro de 2020. Sabe-se lá o que vai acontecer, né? Depois, quando a quarentena vem e obriga o distanciamento social, ele leva a impactar as pessoas, empresas, instituições em todo o seu cotidiano,
um impacto grande e diferenciado para cada uma dessas empresas, para cada uma das instituições. E aí vem a necessidade de adaptação e transformação perante essa nova situação. E aí eu costumo colocar a visão desse pano de fundo em 3 momentos. O que eu chamo de impacto, depois o enfrentamento organizado e depois a recuperação e crescimento. Elas acontecem diferentes em cada empresa, em cada pessoa, mas as pessoas necessariamente passarão de alguma maneira por essas 3 fases, né? A primeira é a consequência imediata do distanciamento social. O que aconteceu? Foi criado o trabalho remoto compulsório. Então, as pessoas passam a trabalhar remotamente e aí as casas recebem o trabalho dos pais, a escola dos filhos e o trabalho conjunto das pessoas que estão tentando administrar a sua casa, porque as pessoas que ajudavam nessa administração também estão nas suas casas. Então, o que acontece? Acontece um convívio familiar intenso, com prós e contras. O pró é porque as famílias têm mais tempo para conviver, os filhos têm mais tempo com os pais têm mais tempo de olhar o que o filho está fazendo. Entretanto, esse período da pandemia leva a uma insegurança das pessoas em relação a diversas coisas. Primeiro, a questão de se vai ter emprego ou não vai ter uma redução de renda ou não vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, além da sobrecarga de trabalho por conta dessas coisas que eu acabei de falar, que todo mundo está fazendo tudo dentro da casa, né? E aí, essa preocupação com a receita das famílias também, as empresas também têm. E aí surgem 2 pressões em cima das empresas. A primeira é a pressão por facilities. As pessoas que estão nas suas casas começam a reclamar da empresa ou pedir que a empresa facilite alguns itens, como computador, mesa, cadeira, refeição até, internet, porque na ocasião a empresa que provia tudo isso. Eles também querem a continuação desse ambiente, né? E as empresas precisam se virar. Se até de uma empresa que comprou, disponibilizou modems de grande potência para que as pessoas pudessem trabalhar, porque a internet delas era sofrível. E entra também numa questão de aumento e queda de demanda dos setores. Aumento significativo em setores como farmacêutico, como alimentos, e uma queda substancial de demanda para setores de entretenimento, hotéis, aviação, etc. Então, todo esse é o pano de fundo que vai, então, exigir um enfrentamento organizado da crise. Esse é o segundo momento, onde as empresas, as pessoas dão uma resposta mais estruturada. Aí, a primeira coisa que eles fazem, estando lá no seu trabalho, no seu home office, tem que fazer a revisão dos processos internos, porque a empresa precisa, ela está tendo, primeiro, recebendo o trabalho dos seus colaboradores remotamente, mas também precisa se relacionar remotamente com o governo, com as empresas, com os fornecedores, e aí a dificuldade dessa comunicação que vai por e-mail e volta por e-mail, no telefone ninguém está mais nas suas empresas, estão em casa, a gente não sabe o telefone celular de ninguém, então é uma dificuldade ultrapassar esse período. E as empresas vão criando os gabinetes de crise, de tamanho diferenciado. As empresas menores criam pequenos gabinetes de crise, que às vezes é o CEO da empresa, ou cria uma verdadeira ambiente de crise, como a Votorantim faz isso. Mas o certo é que esse gabinete de crise, sabe lá o tamanho que for, ele fica olhando, antenado com uma antena, para saber o que está vindo de novo, porque o governo solta a cada momento novas diretrizes, seja para trabalho remoto, seja para trabalho em conjunto, para qualquer impostos, o governo solta a qualquer momento, porque eles também estão se adaptando a essa crise, né? Então, é muito importante o trabalho que esse gabinete de crise faz. Também tem que partir para a negociação das dívidas, porque as empresas têm as suas dívidas, têm seus contratos não performados, eles vão ter que renegociar tudo. E também tem que se preocupar com acesso às linhas de crédito, que o governo disponibilizou para os setores mais afetados, e os bancos públicos e privados estão loucos para fornecer esse crédito, desde que o cliente atenda as condições. E a terceira fase, que eu chamo de recuperação e crescimento. Isso aqui é o momento que você passa por esse impacto, passa pelo enfrentamento organizado, e agora tem que encarar um novo normal, que é um novo normal completamente diferente dos outros normais, né?
E aí vem os desafios para a retomada do crescimento. Eu brinco que quem está parado não está parado, está andando para trás, porque as pessoas estão indo para frente, né? Então, é necessário essa visão de retomada do crescimento. E aí eu simplifico dizendo que há 4 blocos de desafios. O primeiro é entender um novo cliente. Que cliente é esse que está nascendo da pandemia? Né? Que vivendo num ambiente que eles chamam de VUCA, que é um ambiente de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É um ambiente absolutamente gelatinoso, onde as pessoas têm que entender o que está acontecendo, porque ele é ambíguo, uma coisa representa 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, e tudo se passa com uma velocidade muito grande. E aí, esse novo cliente que emerge desse cenário... desculpe, foi o que aconteceu aqui. Desculpa, minha... Vamos lá. Eu estava aqui, né? Quase está crise. Pronto. Desculpa. E esse novo cliente que emerge, nesse ambiente VUCA, ele vem e traz quebra de paradigmas para todo mundo. A empresa tem que conhecer esse novo cliente. E os paradigmas que eles quebram são de valores e prioridades. Por exemplo, o novo cliente vai mudar suas formas de consumir. É delivery ou é presencial? Ele não quer mais ir nas lojas, ele pode simplesmente, talvez, ir numa loja modelo, escolhe o que ele quer, depois chega em casa e pede. Ele não vai mais querer bater a perna, como a gente falava, que as pessoas gostavam de bater perna nos shoppings. Ele vai mudar permanentemente a sua forma de trabalhar, presencial versus remoto. É também uma mudança. Agora mesmo, no início, a Celeida falava que a filha dela é médica e jamais pensava em fazer consultas remotamente. E agora já faz. É verdade que dentro de alguns parâmetros de primeira consulta, mas já está fazendo isso. Isso foi uma quebra de paradigma. Né? Uma alimentação mais sadia versus fast food, comparando com a alimentação não sadia, não criticando os fast food. O turismo interno versus o turismo externo. As viagens de trabalho versus teleconferências. As pessoas não vão mais querer viajar tanto. Vai fazer teleconferência e vai dar tudo certo. Né? É uma outra quebra de paradigma. E aí surge o novo normal. Esse normal com todas essas mudanças, com toda essa volatilidade que as empresas vão ter que enfrentar. E aí é o momento de adequar a operação. O que significa adequar a operação? 1000 coisas. Mas as mais importantes é adequar a estrutura física primeiro, por conta dessa nova mudança de parâmetros. E adequar a sua força de trabalho. Vai ter que ser pensado. Qualidade e quantidade vai ter que ser repensado. Né? Esse novo cliente, esse novo consumidor, vai demandar produtos e serviços diferentes. E as empresas vão ter que adaptar-se a esse novo produto, a esse novo serviço, porque o cliente, com aquela exigência que nós vimos há pouco, só vai consumir aquilo que ele realmente quer, esteja dentro dos novos padrões que eles decidiram. As relações empresariais também vão ser diferentes. A gente vê cada vez mais empresas com um pouquinho mais de força financeira ajudando aqueles seus fornecedores. No passado isso era inconcebível, mas agora ninguém mais quer perder seu fornecedor e entende que isso é muito importante nesse novo mundo VUCA. Vai ter que renegociar os contratos para todos os lados, trabalhadores, clientes, fornecedores, para todos os lados vão ter que renegociar. Mas, ao mesmo tempo, toda ameaça, já dizia, aparece oportunidade. Eu vou citar agora o case da Sapori. A Sapori é uma empresa nacional que compete com empresas enormes como a Sodexo e a RG. Ela fornece alimentação em self-service nas grandes empresas, Volkswagen, Ambev, etc. E quando o dono dela, que se chama Daniel Mendes, um cara extraordinário, ele entendeu que era necessário redefinir o produto e a forma de distribuição. Ele transformou o restaurante self-service dele em fornecimento de marmitas. É o ressurgimento da marmita. Ele faz a alimentação em caixas e as pessoas vão lá e pedem a caixa 1, 2 ou 3. São 3 opções. O pessoal vai e come separado dos outros. E foi tanto sucesso isso que ele não somente ficou atendendo as mesmas empresas, mas aumentou e hoje quase 100% dos restaurantes dele agora são restaurantes, como ele diz, de marmitinhas. Né? O que é fantástico, porque é exatamente a adaptação a esse mundo VUCA.
E qual é o terceiro grande desafio? Obter novos recursos, não aqueles que já estão no balanço, mas novos mesmo, para fazer face às necessidades de capital de giro e investimento. E aqui, esse vai ser o grande desafio, porque a narrativa que a gente falava antigamente é uma narrativa que você acreditava, o investidor acreditava mais ou menos, mas via lá as garantias e acabava fornecendo os novos recursos. Agora, ele não quer mais isso. As empresas que vão buscar novos recursos, seja para capital de giro, seja para investimento, vão ter que trabalhar 3 assuntos importantíssimos. A criação de um plano de negócio robusto, que realmente convença o banco, o mercado de capitais, a lhe dar dinheiro novo. Então, o plano de negócio deles tem que ser absolutamente consistente e tem que ser transparente, para ele não achar que tem alguma pegadinha aí atrás. Tem que ser uma coisa que esses investidores acreditem piamente. O segundo é a comunicação clara, porque se você tem um plano de negócio robusto, você precisa comunicar corretamente esse plano de seguro, esse plano de negócios. E aí, lembrando que na comunicação tem 5 fases. O que eu quero falar, o que eu falo, o que meu interlocutor ouviu, o que ele entende, o que ele interpreta. Então, olha só o caminho da comunicação, né? Então, essa comunicação tem que ser clara, porque no meio do caminho, se o seu banqueiro entendeu de forma diferente do que você disse, você está morto. Então, vai ter que ter essa comunicação clara para ele entender qual é o teu robusto plano de negócio. E, finalmente, a agilidade, porque nós não estamos naquela época mais que o banco pede uma coisa e você passa 5 dias. O que ele faz? Ele pega seu processo e bota embaixo de todos os outros. Tem que ter agilidade, aproveitar aquele momento, que naquele momento o banco te deu atenção. Então, não pode deixar para amanhã as respostas aos banqueiros. E, finalmente, tratar das pendências, porque as pendências existem. Os conflitos trabalhistas estão aí pululando. Os compromissos financeiros, as pendências financeiras também. A quebra de contratos também. Então, é importante dar também foco nisso. E, nesse aspecto específico, eu quero falar das formas de resolver esses conflitos. E, hoje, no Brasil, que é um país completamente judicializado, todo mundo vai para a justiça atrás dos seus direitos. Só que, cada vez mais, o judiciário hoje tem 80 milhões de processos que estão parados, esperando que os juízes tenham condições de atender. E aí aparece com uma grande força os métodos não judiciais de resolução de conflitos, sendo o mais importante a arbitragem, a mediação e a conciliação. Mas eu quero dar um toque e estressar que a mediação, dentre todos esses movimentos, de todas essas ferramentas, é o mais importante, porque ele permite 2 coisas importantes. A preservação das relações. Qual é a empresa desse mundo VUCA que não quer preservar as relações com seus funcionários, com seus fornecedores, com o governo? Ele não pode brigar agora, ele tem que brigar no bom sentido, tem que ter um conflito, mas tem que resolver num método que preserve as relações. E, por fim, um acordo que é construído em conjunto, porque na mediação não tem um terceiro como juiz ou como árbitro que diz assim, você ganhou, você perdeu. Eles dois vão trabalhar juntos na resolução daquele conflito, vão trabalhar juntos em soluções que atendam os interesses de cada parte. E aí eu passo para o último ponto, que é o legado. Essas pessoas que passaram arduamente, criativamente, por todas aquelas fases do cenário que eu falei há pouco, eles têm uma enorme bagagem que eles podem perpetuar na sua empresa. O que significa isso? É fazer de tal maneira que esse seja o DNA, o novo DNA da empresa. E aí ele tem que efetivamente introjetar na sua empresa novas formas de relacionamento empresarial, aprimorando a governança, com todos os seus stakeholders, clientes, fornecedores, acionistas, colaboradores, parceiros, governo e administração local. Eles vão ter que ter essa força e introjetar que isso seja realmente uma norma dentro da empresa, o novo DNA da empresa. Também tem que estar atento para aquele cliente VUCA que está aí e está toda hora querendo novos produtos. A empresa vai ter que ter essa habilidade para compreender que produtos são esses e também colocar as novas formas de produção que sejam cada vez mais caminho na linha da grande produtividade. E, por fim, a empresa tem que estar ligada à questão do meio ambiente e de produção, e de um modelo sustentável de negócio. Ele não pode mais chegar e destruir o seu meio ambiente. Isso se chama o papel social da empresa. E não é à toa hoje que os grandes bancos internacionais, os fundos de investimento, e aqui mais no Brasil também, mais recentemente, essas empresas têm um olhar diferenciado para as empresas e atividades que têm esse olhar
e querem exercer esse papel social que hoje é demandado dessas empresas. Minha intervenção foi rápida, mas eu queria deixar aqui meus votos que todas as empresas que estão nos ouvindo aqui sejam capazes de navegar por aqueles períodos todos e cheguem aqui com sucesso, para que ele se torne realmente uma empresa efetivamente competitiva em todos os momentos. Muito obrigada. Obrigada, Ivone, pela excelente explanação. E aí, já na sequência, nós já vamos ter aí o Jorge. Ivone, precisamos que você deixe de compartilhar para o Jorge poder compartilhar a explanação dele. Eu já acabei de fazer isso. E é isso mesmo, né? Temos muito caminho pela frente, muitas novidades, muitos desafios ainda. E foi muito bom você ter trazido esse caso prático aí. Olha, o Jorge já está compartilhando. Jorge, pode dar continuidade, bem-vindo e pode dar a continuidade. Muito obrigada. Tá bom, boa noite também a todos. Agradeço os convites de vocês três, né? E agradeço também a audiência aí que está prestigiando a nossa live. Eu queria falar para vocês, dentro de um contexto do que é o nosso negócio, o negócio da MAN, que a gente atua na área de produtos de consumo e distribuímos os produtos através do varejo, notadamente o varejo farmacêutico, redes de farmácia e lojas especializadas, lojas de bebê. Esse mercado também atua com supermercados, mas a MAN, por uma estratégia, até o momento, tem optado por fortalecer mais o canal de farmácias e lojas especializadas. A minha ideia aqui é apresentar também para vocês como nós passamos por esse período, né? Dentro do contexto de produto de consumo, nós temos o que a gente chama de shopper, que é o comprador que compra o produto. No caso, nós direcionamos a nossa atividade para pais e mães de bebês, e o consumidor final acaba sendo o bebê. Só que o bebê dificilmente ele compra alguma coisa, né? Quem compra é o pai e a mãe. E nós temos também no nosso universo aí os profissionais de saúde. Nós usamos essa terminologia para englobar todas as categorias de profissionais de saúde, e eu tenho sempre receio de citar, assim, porque sempre a gente acaba esquecendo uma categoria, mas, a grosso modo, a gente está falando de pediatras, dentistas, odontopediatras, fonoaudiólogos, enfermeiras, fisioterapeutas, enfim, todas as pessoas que estão relacionadas com cuidado oral, que é a categoria que a gente atua, né? Nós temos os órgãos regulatórios, Anvisa, Inmetro, Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda, na parte de capital, financeira, né? E aí, fazendo uma ligação com a menção que a Ivone fez do mundo VUCA, né? Quando a gente entra nessa parte de assuntos regulatórios, eu tenho que dizer que a gente não tem muita coisa nova, não. A gente já estava no mundo VUCA quando vai para o lado de regulamentação, porque o Brasil é campeão aí de ter jabuticabas, né? De ter coisas diferentes, ter coisas que chamam atenção e que a gente lida com ambiguidade, com complexidade no dia a dia. Mas esse aí seria um assunto para outra live, né? E por fim, os nossos empregados, né? O que a gente acabou vivendo aí nesse período, e pensando que essa é uma live assim, não tanto para falar de negócios, mas para falar de como no ambiente de negócio a gente lidou com conflitos, né? Nós tivemos, conforme a Ivone mencionou anteriormente, a mudança de hábitos. O consumidor mudou a frequência de compra, mudou o local de compra, migração do físico para o online, né? Isso foi muito esgotado aí já, foi muito conversado na mídia nesse período. E uma preocupação com esterilização, que tem muito a ver com o nosso produto. A gente tem um esterilizador para os nossos produtos. Alguns produtos nossos, eles têm agregado uma característica de serem autoesterilizáveis, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a gente oferece a possibilidade de facilitar
a esterilização dos produtos, junto com a proposta de valor, né? Nós também passamos aí pela questão do temor, né? O temor da sociedade, o temor das pessoas contraírem a doença, e o temor da economia, né? O temor da queda de renda, que já veio em alguns casos, pode vir ainda, embora eu esteja já mais otimista aí em relação a esse futuro, né? Nós tivemos situações de negociação, então, quando você falou, Ivone, também na questão de crédito, né? Me lembrei aí do potencial conflito que a gente teve com os nossos clientes, e aí eu estou falando do varejo, porque nossos clientes que têm lojas especializadas, eles foram forçados a fechar a loja nesse período. Algumas cidades já abriram, outras permanecem fechadas. O Brasil é grande, né? A gente tem complexidade aí geográfica, mas a gente se viu logo no início aí com a situação de o cliente falar para nós: olha, não tenho como pagar a duplicata, não posso pagar o que eu comprei porque não consigo vender, eu não vendi, não tenho dinheiro para pagar, né? Um português muito claro aí. E a outra coisa também que a gente vivenciou foi a migração, diria, forçada, assim. Muita gente não se preparou, muito comerciante, apesar de tantas reportagens de tanto se falar, né, na mídia ou em outros meios, nessa tendência de comércio eletrônico, nós vimos que muitos dos nossos clientes não estavam preparados para lidar com a situação de loja fechada. E que alternativa que eu tenho como comerciante? Eu preciso vender online, eu preciso pelo menos entregar alguma coisa que eu venda, se não for online, que eu venda por telefone, que eu venda por WhatsApp, que eu venda de alguma maneira, né? Pensando naqueles stakeholders, né, nos endossadores, as categorias de profissionais de saúde que endossam o aspecto científico dos nossos produtos, nós tivemos a situação dos consultórios médicos, dos profissionais de saúde estarem fechados nesse período. Então, o profissional de saúde também entra aí na questão do temor, né, de contrair a doença, no temor de queda de renda, que em alguns casos não é só temor, é fato, né? Se o médico não atende, ele não consegue receber do convênio nem do particular, né? E nós tivemos a questão do home office também, que não fugimos disso. Colocamos a equipe toda, foi uma decisão interna nossa de não diferenciar a equipe interna e externa, então, do diretor ao promotor, né, do pessoal do escritório ao pessoal que estava na rua, o vendedor, o promotor de vendas, todo mundo ficou em casa, e foi uma orientação de primeiro proteger o funcionário e depois a gente dá condições das pessoas trabalharem em casa para quem teve condição de fazer isso. Lidamos com fatores emocionais, com essa questão da ergonomia que você falou, não tenho cadeira, não tenho mesa, não tenho iluminação, falta material. Teve gente que foi lá no escritório buscar a cadeira, buscar a mesa, né? Foi uma maneira que a gente achou para lidar com isso. E, por fim, sem deixar de citar a questão trabalhista também, que é algo que a gente lidou também, porque eu queria até citar um depoimento meu, assim, né? Eu, como diretor da empresa, sempre lidei com solicitações da equipe de, poxa, por que a gente não trabalha home office, né? E talvez eu ficasse até com a imagem de ser um cara retrógrado, de ser uma pessoa que não acompanhasse as tendências, né? Mas quando você tem uma responsabilidade legal também, você pensa na questão trabalhista, na questão legal, né? E isso, antes da decretação do estado de calamidade, da situação de pandemia, a gente tinha uma legislação que não protegia nem o funcionário e nem a empresa para trabalhar em casa, né? E aí isso se resolveu, e aí eu fui um dos primeiros a dizer, opa, vamos lá, né, gente? A gente tem todo o meu apoio, e a empresa se movimentou. O que nós fizemos aí com essa questão de home office foi que nós demos um treinamento para todos os colaboradores, para que eles tivessem
uma orientação segura de como proceder em home office, não abusar de horários, não pedimos para que ninguém trabalhasse de madrugada, não fizesse hora extra. Houve uma liberação do home office, mas também não é um vale tudo, né? Então, pensamos que, de um lado, a empresa não queria que o funcionário deixasse de trabalhar, mas também não queríamos que o funcionário tivesse uma descompensação, vamos dizer assim, de horários e afetasse o bem-estar com a família, né? Uma coisa importante que a gente fez com a mudança de comportamento do consumidor foi a adaptação da comunicação nas redes sociais. Então, uma coisa que, por exemplo, nós fizemos foi, através da mídia, né, de redes sociais, Instagram, Facebook, a gente procurou estar junto do consumidor e do shopper que eu falei, principalmente das mães, né, que acabam sendo aquelas que cuidam mais do bebê. A preocupação de colocar alguém com o perfil de profissional de saúde respondendo dúvidas, a gente colocando alguns confortos emocionais também, para que a mãe se sentisse apoiada, acolhida, com um incentivo a que isso vai passar, né? que é algo temporário. E ações, aí no caso, não sei se dá para ver, eu coloquei uma ação conjunta que a gente fez com a revista Crescer, onde houve uma sequência de atividades para que as mães tivessem programação em casa com os bebês, né? O que fazer com o bebê em casa, né? Como entreter a criança, como lidar com essa situação que a Ivone falou de ter... muitas vezes você tem o marido, a esposa trabalhando, cada um no seu trabalho, e tem os filhos numa idade escolar, fazendo trabalho escolar, e o bebê chorando, né? E como lidar com isso, né? Então, teve um apoio nesse aspecto. A gente também, na questão comercial, a gente trabalhou com negociação com os clientes, aquela questão do prazo que eu falei, sempre pensando que também tem um limite, né? Nós também temos nosso fluxo de caixa e a gente foi até o limite onde foi possível fazer essa flexibilização de prazo. Nós pensamos nos varejistas, especialmente nos pequenos varejistas, e aí fizemos um toolkit, que é uma ferramenta, uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, orientando o nosso cliente que não sabia o que fazer, como vender online, como usar o marketing digital. Então, fizemos uma cartilha de marketing digital, principalmente para aquele pequeno varejista que ainda não tinha se ligado, né? De como usar as redes sociais, como eu faço para vender no Instagram, como eu faço para usar o WhatsApp para divulgar meu produto, né? Foi uma parceria e uma empatia que nós tivemos com esse canal de distribuição. E com os profissionais de saúde também. Aproveitamos o home office para comunicar a nossa propaganda médica, né? Por meios digitais, e colocamos à disposição dos profissionais de saúde um portal que já existia, na verdade, de formação médico e científico voltado especificamente para o médico e para o profissional de saúde em geral. Dessa situação toda aí, o que eu vejo assim eu diria que, de certa maneira, não tem nada de muito novo, não. Eu questiono um pouco essa visão de que tudo é novo, tudo mudou. É verdade que a gente vive um contexto diferente, mas eu acredito que o que a Covid-19, o que o coronavírus trouxe foi uma aceleração, foi uma rapidez de tendências que já estavam acontecendo. Então, para o futuro, a saída que eu vejo quando a gente fala assim, transformação digital, não é tecnologia, gente, é comportamento, é mentalidade, né? Então, as empresas e a sociedade precisa pensar em transformação digital não como, eu vou comprar um software, eu vou comprar um equipamento de comunicação, um CRM, alguma coisa assim. Não, eu preciso pensar em como a minha equipe, como a minha empresa vai se comunicar de uma maneira digital
com todos os stakeholders aí, né? Com os colaboradores, funcionários, com os clientes, os consumidores, etc. E aí entra a questão da empatia, que eu acho que é o grande conceito assim, que eu vejo que veio à tona nessa situação. E, no nosso caso da MAN, eu me refiro muito a valores que a gente tem, assim, que são perenes, né? A empresa cultua muito valores que a Ivone mencionou, de responsabilidade social, corporativa, preocupação com ecologia, com o planeta. Nós temos produtos que, desde a concepção, eles são pensados para reduzirem a emissão de CO2 na fabricação, na utilização. A gente tem uma fábrica na Tailândia que é um modelo assim de sustentabilidade, né? Essa fábrica ela tem capacidade de coletar energia solar e ela é autossuficiente em energia solar se tiver luminosidade suficiente. Isso acontece na maior parte dos dias. Então, você imagina uma fábrica que funciona com coletores. O teto da fábrica é todo formado por placas solares. E a gente não depende de fornecimento de energia, é uma energia limpa que é utilizada na fábrica. Né? E por aí vai, né? Eu não quero me estender mais para não tomar muito tempo. A última coisa que eu queria deixar aí como mensagem para as empresas, e que eu também fui crítico aí de ver, eu vi muita gente postando, muita empresa postando mensagens de apoio e solidariedade, e nós mudamos isso, mudamos aquilo, e, na prática, a gente não vê a coisa acontecendo. Então, uma crítica que eu deixo para todos nós é a gente praticar aquilo que a gente posta. Não ficar só na teoria, só no conceito, mas ir para a prática. É isso, eu agradeço aí, gostaria de passar para o Júnior na sequência. Júnior, fique à vontade. Obrigado, Sereda. Boa noite a todos. Acho que antes de eu começar, eu tenho que agradecer a você, Sereda, pela sua oportunidade, pela confiança de estar participando dessa plataforma com vocês. É um prazer enorme. Ivone, te agradeço por esses anos de parceria que a gente vem tendo juntos, de trabalho, vem sendo desafiador trabalhar ao teu lado, muito bom. E, Jorge, te agradeço também por essa troca de experiência, por tua vasta experiência de mercado. Estou aprendendo muito com vocês também nessa live. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a gente, sobre o Santo Grão, o que vem acontecendo no nosso segmento, o que a gente vem pensando, o que a gente vem praticando dentro dele e como é que a gente espera sair disso. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior Fava, sou gerente financeiro do Grupo Santo Grão. É um grupo composto por 10 empresas, nós estamos há 16 anos no mercado de alimentação, e essas 10 empresas elas são com uma composição de restaurantes, cafeterias e lounges. Nós estamos presentes com 7 unidades aqui em São Paulo, uma em Curitiba. Temos uma empresa comercial também que faz toda a parte dessa compra do café verde, torrefação, industrialização do café e distribuição do café por todo o Brasil, através das nossas plataformas digitais, mercados e empórios. E também tem a Santo Grão franqueadora, de onde eu falo, que é o corporativo de Santo Grão, onde tudo acontece, as decisões estratégicas, operacionais, sai tudo aqui. É uma fábrica de pensamentos e ideias aqui também. Além de cafeterias, restaurantes, lounges, a gente gosta muito, né, na nossa essência, de sermos um ponto de encontro. Um ponto de encontro onde os clientes possam se sentir à vontade, os nossos funcionários, nosso time também se sinta à vontade. Porque a gente fala que não adianta ter uma boa comida ou um bom café, mas se o ambiente está cercando tudo isso, não faz a diferença. A gente gosta muito de ser esse ponto de encontro para as pessoas, para compartilhar todos os momentos do teu dia. E aí vem a nossa segunda paixão, né? Tirando o café e a comida, que é a nossa primeira paixão. A nossa segunda paixão também é em pessoas. Então, a gente gosta muito de ser uma incubadora para desenvolver essas pessoas que estão convivendo com a gente, desde funcionários, clientes, amigos. Isso é muito importante. Agora, imagina só, né? A gente ser um ambiente de encontro, de troca de ideias, aí vem a pandemia e coloca tudo isso de frente, escancarando tudo isso, né? Coloca frente a frente vida, emprego, relações, sobrevivência das empresas. Então, realmente está sendo um momento muito duro para a gente, né? Porque a gente gosta de pessoas, gosta de contato, a gente tem que respeitar todo esse momento, a gente está tendo que se redescobrir em alguns pontos também. Falando um pouquinho de números, só para contextualizar o nosso segmento, o setor de alimentos e bebidas, ele emprega no Brasil hoje aproximadamente 3 milhões de pessoas.
né? E segundo o CAGED, no estado de São Paulo, até abril, teve o dado que já ocorreram 100 mil desligamentos dos empregos formais do nosso segmento, somente no estado de São Paulo. Isso sem contar também nos empregos informais que existem, que daí não dá nem para estimar qual o número que a gente chegaria nessa fase de desemprego, né? Então, imagina quantos conflitos estão acontecendo dentro das empresas, dentro das famílias, né, por esse desemprego. Imagina o quão difícil está sendo tudo isso. Então, tá bem apertado também. Trazendo agora para o lado dos restaurantes, é um dado muito doloroso também. Teve uma pesquisa da Associação de Bares e Restaurantes que apontou que até agora 20% dos restaurantes na cidade de São Paulo já fecharam e esse número pode chegar até 40%. Então, realmente, a gente está lutando para poder fazer mágica aqui para poder sobreviver. Para o Santo Grão, a gente começou a sentir uma queda de faturamento por volta do dia 15/3. Nessa data, a gente já estava com 85% a menos de faturamento e na semana seguinte, com os decretos oficiais do governo, a gente teve que parar todas as nossas operações de imediato. Então, foi um momento duro que a gente teve que reunir todos os nossos gerentes gerais, todos os nossos sócios, para poder entender qual que era o momento que estava acontecendo. Como a Ivone e o Jorge falaram, uma velocidade absurda de informação. Cada dia surgia uma informação nova, uma novidade, lei que aparecia, lei que sumia. Então, foi muito importante a gente estar reunido, né, todos nós numa sala para poder entender o que estava acontecendo. E aí uma coisa muito bacana do Santo Grão, que está sendo um diferencial para a gente, nenhuma decisão que a gente vai tomar, a gente toma uma decisão sozinha, né? É uma decisão que ela é discutida em conjunto, ela tem que ser boa para todos que estão ali presentes, para que as coisas fluam de uma maneira melhor. Junto com o fechamento, né, do nosso segmento, eu vi muita coisa e li muita coisa que o delivery ia ser o salvador da pátria. Em alguns casos, né, para algumas empresas sim, mas no caso do Santo Grão, ele ainda continua sendo uma atividade complementar, né? Para nós, a experiência do cliente ir até o salão, de estar compartilhando, de sentir aquele ambiente faz completamente a diferença. Então, ainda para a gente é uma atividade complementar, mas também está sendo um desafio para a gente poder entender como a gente pode melhorar e tentar levar a experiência do Santo Grão dentro de uma comida para casa das pessoas também. E aí, quem não fazia delivery naquela época teve que se movimentar muito rápido para começar a fazer, e aí houve uma polarização enorme, né, dessa plataforma, e aí acabou abrindo muito guarda-chuva para que outros restaurantes pudessem vender no delivery. E ao mesmo tempo, quem não tinha delivery, e aí eu acho que é um ponto para a gente observar, teve que correr atrás e entender, né, qual era o cardápio que ele ia trabalhar, quais seriam as embalagens que ele iria oferecer, qual plataforma ele ia compartilhar e usar tudo isso. Então, acho que é um ponto de reflexão, independente de pandemia ou não, qualquer novo projeto que você vai entrar dentro da tua empresa, realmente faça um plano de negócios, né? Tracem de ponta a ponta, faça essa mensuração de quais os riscos, as oportunidades, né? Para que depois você não entre num caminho sem volta, ainda mais num tempo curto que a gente está vivendo agora também. Outro ponto interessante que a gente queria compartilhar, a nossa unidade de Curitiba, ela abriu há 3 semanas, né? E aí ela estava vindo num crescimento até fora do comum, fora da realidade do que a gente estava estimando que fosse acontecer. As pessoas estavam indo até o Santo Grão, queriam se conectar, queriam comer, queriam beber, realmente estava um clima diferente do que a gente estava prevendo. Mas aí veio a segunda onda de contágio lá no Paraná, o governo decretou, né, a redução dos horários, a redução da abertura, e aí, infelizmente, e também zelando pela saúde, a gente teve que reduzir as nossas operações e aí os clientes realmente começaram a parar de circular novamente. Então, juntando tudo isso, esse turbilhão de informações, de acontecimentos, como é que a gente consegue alinhar isso tudo com o nosso time para poder minimizar os conflitos e tentar solucionar os nossos problemas? Então, eu trago agora para a nossa realidade de Santo Grão. É uma coisa que eu queria compartilhar muito com vocês, o quanto a nossa cultura interna, ela vem ajudando a nos manter inteiros e está ajudando a gente a resolver os nossos problemas. Nós temos uma cultura que ela é completamente baseada na integridade. A gente usa a integridade como a nossa bússola, integrar. A gente tem um foco enorme no desenvolvimento das pessoas. Então, além dos cursos técnicos que a gente acaba aplicando para cada área, a gente investe todo ano, isso para todos os colaboradores da empresa, independente do cargo. A gente investe muito em comunicação não violenta, em programação neurolinguística, em liderança situacional, em princípios básicos de uma educação financeira, e aí a gente consegue realmente criar um pool de ferramentas e compartilhar isso com os nossos colaboradores. Aí eu já vi gente me perguntar, pô, então vocês não têm problema? Muito pelo contrário, temos muitos problemas também. Mas essas ferramentas, essas novas ideias que surgem com esses treinamentos, elas estão fazendo a gente entender de uma maneira diferente e saber como lidar
né, com nossos colaboradores, como lidar nas reuniões, e vem está tendo grandes resultados também. A gente foca muito que cada pessoa dentro do Santo Grão ela tem uma importância enorme e ela participa todo dia pela construção do Santo Grão, por um crescimento, porque a gente pensa que se o Santo Grão cresce, todo mundo cresce junto com a gente. A gente tem muito esse pensamento. Então, naquele primeiro momento, quando teve o fechamento decretado, o primeiro passo nosso foi realmente entender o nosso fluxo de caixa, né? Até quando nós iríamos aguentar com o nosso dinheiro próprio, quais seriam as nossas negociações com os nossos fornecedores e parceiros, entender qual seria o nosso fôlego. Lembro que logo no começo, quando fechou, já comecei a fazer contato com um monte de fornecedor, com parceiros, e de cara ninguém queria negociar nada, né? Estava todo mundo assustado naquela etapa. Então, a gente entende que cada pessoa, cada empresa tem um tempo para digerir esse assunto, para entender a situação, mas depois de 2 semanas, estava tudo na mídia já mais claro, a gente estava todo sentindo na pele, as negociações começaram a acontecer, né? As empresas começaram também a nos procurar, que nós também somos fornecedores e vendemos também. Então, começou a criar um ponto de interação muito diferente. Então, talvez esse seja um ponto de transformação daqui para frente. A integração entre as empresas, né? Elas precisam entender que tem uma relação do ganha-ganha. Tem que ser bom para ambas as partes. Então, isso vai ser um ponto de muita atenção. E as empresas, a gente vai ter que estar mais próximo uma das outras. Não vejo outra maneira disso acontecer. Junto com esse levantamento do fluxo de caixa, o segundo passo, a gente tinha que comunicar todo o nosso time o que estava acontecendo com a empresa, né? Independente da pandemia ou não, a gente tem uma coisa muito bacana aqui dentro também, que a gente, todos os meses, comunica a todos os funcionários o quanto que a gente está faturando, o quanto que a gente está vendendo, se teve lucro, se teve prejuízo, quem mais vendeu, quem mais lucrou. A gente só deixa de lado a parte de remuneração, né, que é uma informação pessoal que a gente não compartilha. Então, acho que é muito legal você compartilhar as suas informações, os seus dados, porque você acaba colocando todo mundo na mesma página. Todo mundo entende, né? Então, o compartilhar a informação vem sendo um diferencial para a gente também. Está dando um suporte enorme. Eu acho que quando você começa a demonstrar, falar com clareza, com integridade, as pessoas começam a entender isso, né? Cada um tem seu mapa de vida, seu tempo, a gente respeita isso, mas a gente vem sentindo que as pessoas começam também a falar a nossa língua também. Falar a verdade sempre vai ser a melhor escolha. E aí eu pego um ponto da Ivone também e do Jorge, que assim, depois que a gente fez todo esse levantamento e eu fui até os bancos para poder negociar, né, o capital de giro, eu nunca tive tanta experiência nesse tempo todo de financeiro. Os bancos realmente quiseram entrar a fundo no nosso planejamento. Eles quiseram olhar nos detalhes das nossas apresentações, entender aqueles números realmente para sentir o quão verdadeiro era, para que pudesse liberar o dinheiro para mim, para as nossas unidades. Então, eu vejo que realmente o falar a verdade, por mais doloroso que seja, também nos contribuiu muito para que o banco pudesse ser parceiro e também entrar no capital de giro para as nossas unidades também. Agora, pensando nos nossos clientes, né, nessa reabertura que vai ser desafiadora, talvez um pronunciamento ocorra, a gente não sabe quando vai ser essa reabertura, mas eu entendo que vai ser um tempo de retomada de confiança, né? Você sair de casa para ir a um restaurante, você tem que estar seguro, tem que estar confiante para isso. Então, os clientes, eles querem ver o que a gente vai estar fazendo para poder mostrar, né, essa confiança. Então, eles vão estar muito ligados como a gente vai estar servindo a comida, como a gente vai estar protegendo o nosso time, como a gente vai estar protegendo os clientes que estão chegando na nossa casa, como a gente está fazendo a limpeza. Eu tenho até um parceiro de delivery, ele falou que uma cliente ligou no delivery pedindo comida, mas pediu sem sal, porque ela não queria que o cozinheiro colocasse a mão no sal da comida dela. Então, assim, vão ter diversas opiniões, né? A gente vai ter que respeitar porque é um momento muito delicado e cada um sente de uma maneira diferente. A gente vai ter que ter muita habilidade para poder lidar com essas diferentes opiniões que estão chegando, né? E aí a gente acaba meio que entendendo quais são os outros pontos, né, daqui para frente, né? Se fosse para traçar um ponto daqui para frente, como é que seria isso? Na verdade, assim, a gente tenta o novo, como o Jorge falou, né? Eu também penso da mesma maneira. Algumas coisas já poderiam ser adotadas atrás, mas talvez com essa pandemia as coisas começam a acelerar. Então, talvez o primeiro ponto de atenção realmente é o fluxo de caixa, né? A gente pensa em concorrência, pensa em sazonalidade, em produtos, mas imprevistos maiores, eles acontecem o tempo todo. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Tem que poupar, não tem jeito, tanto na empresa quanto na vida pessoal. O segundo ponto, que também é muito importante para nós, é investir no capital humano da empresa. A gente investe em tecnologia, investe em um monte de coisa, mas você precisa investir também no seu capital humano. Então, cursos, bate-papos, integrações, reuniões,
para que todo mundo esteja na mesma página, falando a mesma língua. Eu acho que isso faz a diferença. Outro ponto que vai ser primordial é a conexão. A gente precisa se conectar, mas vamos conectar com proximidade, né? Lógico que depois que a pandemia, com todos os cuidados, mas a gente precisa estar conectado. Hoje a tecnologia ela vem com muita força no mercado, mas ao mesmo tempo eu vejo muitas campanhas surgindo para buscar a proximidade, buscar o familiar, resgatar coisas do passado que fazem bem. Então a gente precisa estar próximo da família, dos parceiros, dos nossos clientes, que vai ser muito importante. E acima de tudo, fazer com integridade, com amor. Ser claro. Eu acho que a verdade sempre vai ser a melhor opção. O que é, e ponto final. E a gente fala muito que, às vezes, o falar não também é importante. Quando você fala não para alguma pessoa, você está falando sim para você mesmo. Então, acho que você consegue realmente aflorar e ser verdadeiro. Eu não vou me estender, né, porque eu adoro falar de pessoas, eu me perco e eu vou embora. Mas eu desejo, desde agora, desejo a todos nós saúde, né, que acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, que as coisas possam retornar gradativamente com os devidos cuidados, e que quando tudo isso passar, a gente possa sentar, relembrar quando foi doido passar por essa pandemia e que a gente possa tomar um café todos juntos. Café do Santo Grão, tá? E eu agradeço. Ok, Júnior. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu acho que é isso. São palavras, colaboração, transparência, diálogo, comunicação, conexão, parcerias. Eu acho que é como vocês bem colocaram, né? O novo normal já existia, né? O Jorge trouxe isso também. O novo normal já existia, ele só teve que ser potencializado e nós vamos ter aí uma série de ajustes diante desse novo cenário. Gente, infelizmente, nós temos um tempo determinado aí de 1 hora do Instagram, nós só temos 8 minutos. Nós tínhamos algumas perguntas, também quero falar que tivemos vários elogios aqui, Júnior, Ivone, o pessoal elogiou muito aí as colocações de todos vocês, Jorge principalmente. Jorge, o pessoal mandou várias mensagens, depois vocês vão ter as oportunidades. Nós tínhamos 3 perguntas sobre o omniconsumidor, sobre o protagonismo do empresário diante do novo normal, e também sobre como era a visão nossos convidados sobre uma projeção estratégica das empresas nos próximos anos. Aí, hoje, próximos anos 2 anos já está bem dimensionado. E, infelizmente, pelo tempo, nós não vamos conseguir explanar muito isso, mas amanhã nós vamos colocar um post nas mídias com as respostas e os posicionamentos aí dos nossos convidados sobre esse tema. Vou deixar aí nesses 8 minutinhos para vocês, cada um se quiser já fazer suas considerações, antes que a gente seja derrubado aí. Ivone, por gentileza. Eu só quero agradecer essa oportunidade, Celeida, para você, e estar em contato com esse teu público, que você nos falou que são mediadores, são as pessoas que estão nessa área de mediação em post, mas também pequenas e médias empresas. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de nos dar esse contato tão próximo através dessas lives com esse público que talvez eu não tivesse oportunidade de ter esse contato de modo tão grande. Muito obrigada. Eu que agradeço. Jorge? Deixa eu sair do mudo aqui. Bom, eu também queria, obviamente, agradecer, né, novamente o convite e a audiência. Da minha parte, eu queria complementar o que a gente conversou. Eu percebo, às vezes, que tem uma tendência pessimista, negativa na sociedade, né, se fala, nosso título aqui foi gestão de crise, né? E, obviamente, sem desmerecer, sem tirar o tamanho do problema sanitário e tudo mais, eu queria pensar que existe uma saída, que existem coisas positivas, que a gente tem coisas melhores que estão vindo, e que, por exemplo, há 2 meses atrás, ou 1 mês e meio atrás, eu estava apavorado aí com previsão de PIB do Brasil cair 8%, 10% esse ano, e a gente entrar num buraco sem fundo, né? A gente sabe que a coisa não vai ser fácil, a gente sabe que não está fácil, mas já se começa a falar que a coisa não vai ser tão ruim quanto se falou há 2 meses atrás, né? E sobretudo aqui trazendo para o contexto nosso, da questão nossa aqui da live, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente, como pessoa, como funcionário, como empregado, empregador, empresário,
enfim, como atuante na sociedade, para a gente aprender, né, e crescer com essa situação, né, buscar essas coisas que eu falei da AMAN aí. Não quero passar a ideia de que nós agimos com perfeição, a gente errou muito também, e a tentativa e erro, né, é uma visão, tentando trazer um pouco aí do que nós tentamos fazer, e acho que acertamos em algumas coisas e com certeza erramos muito também, ainda temos muita coisa para corrigir. Ok, muito obrigada. Júnior, temos 5 minutinhos bem apertados aí, por gentileza. Não, tranquilo, só quero também agradecer a todos pela oportunidade, muito bom, acho que é sempre importante, aprende muito sempre, em qualquer conversa, bate-papo, a gente sempre agrega conhecimento. Eu tenho certeza que, passando por tudo isso, a gente vai sair muito mais forte. Também tenho muita confiança que a gente vai conseguir dar risada um pouco lá na frente, lógico, com todo respeito, mas de tudo que está acontecendo. Então, agradeço a oportunidade, coloco à disposição, e é isso, agradeço. Eu quero agradecer demais a todos que participaram, as mensagens que vieram, especialmente a vocês três aí, Ivone, Júnior, Jorge, muito obrigada por compartilhar essa experiência. É importante a gente ter essa visão empresarial para nós advogados, para nós mediadores, é importante verificar tudo isso. Como foi muito positivo ver que os institutos que nós tanto defendemos de comunicação, de diálogo, de negociação, de mediação, estão sendo utilizados nesse momento. Então, pessoal, muito obrigada. Nós vamos ter as nossas próximas lives, vão ser sempre nessas temáticas, né, nesse modelo, com temáticas aí jurídicas, comportamentais, tecnológicas. Vocês vão estar recebendo aí os comunicados de como nós vamos estar atuando. Acompanhem nossas redes sociais da CS Views. Essa live vai estar no nosso canal do YouTube. Amanhã vamos fazer a postagem das respostas aí dos nossos convidados. E quero também agradecer a agência B2B Agency, que faz tudo isso acontecer. E, pessoal, muito obrigada mesmo e até o nosso próximo encontro. Até lá!